Gente, tem uma expressão de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas. É uma expressão muito poderosa. Jesus vai dizer o seguinte: a quem eu compararei os homens dessa geração? Ou seja, como é que eu vou descrever essa geração? E Jesus ele conclui esse raciocínio criando uma imagem. E ele vai dizer assim: eles são como meninos que ficam tocando flauta nas esquinas, e à medida com que eles vão tocando flauta, eles esperam que as pessoas dancem, que as pessoas se alegram, ou que as pessoas chorem. Então é assim que Jesus fez a leitura do comportamento da geração que ele estava confrontando na época dele. E obviamente, pela Bíblia ser assim tão contemporânea, tão atual, essa mesma percepção ela pode ser usada para a gente hoje. Então é como se ele dissesse que eu e você, que nós somos como meninos que ficam tocando flauta nas esquinas e que nós temos, eu diria assim, a expectativa de que as pessoas nos aplaudam, de que as pessoas dancem, de que as pessoas chorem. E é interessante, por quê? Porque esse termo, menino, ele tem a ver com um outro termo que se chama criancinha. Então, ou seja, ele está dizendo que nós somos como criancinhas. E foi exatamente nesse ponto que eu entendi a importância dessa palavra. Por quê? Porque, de maneira clara, Jesus está nos chamando de infantis. Está dizendo que nós temos comportamentos infantis. E se você for um pouco sincero e prestar atenção para você e também prestar atenção para as pessoas que estão na sua volta, você vai perceber que nós temos muitos traços infantis. Nós temos posturas infantis. Você já percebeu que a gente tem umas birras, a gente tem umas manias, a gente tem uns comportamentos que, poxa, a gente se magoa com um olhar, com uma palavra, enfim. Você já percebeu que como parece que a gente abriga uma criança infantil mimada dentro da gente? Então é sobre isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, esse pessoal é infantil, é uma geração infantilizada, ela tem traços infantis. Então o nosso desafio é nós percebermos até que ponto essa infantilidade está nos prejudicando. E qual é o grau dessa infantilidade que nós estamos vivendo. Então esse é o grande ponto. Então a frase que eu queria que você gravasse, e essa vai ser a hashtag dessa live, eu preciso deixar de ser criancinha. Eu preciso deixar de ser infantil. E ao mesmo tempo, me veio ao coração pensar quais são os comportamentos de criança. Quais são os comportamentos infantis dos quais eu preciso ter muito cuidado e que eles podem trazer prejuízos enormes para a minha vida. Que comportamentos são esses que criancinhas têm, que pessoas infantilizadas têm? E eu encontrei 4 comportamentos de criança, observe bem, 4 comportamentos de criança, dos quais, ou seja, 4 posturas de criança, das quais nós precisamos sondar para ver se nós não estamos reproduzindo esses comportamentos e, ao mesmo tempo, coisas que nós precisamos renunciar na nossa vida. Por quê? Porque a expectativa de Deus é que a gente esteja em crescimento, em maturidade. E o pastor Marciano, ele tem uma frase, que eu acho uma frase extraordinária, e ela está num livro que eu e ele lançamos, chamado Chegou a Hora de Crescer, que ele diz o seguinte, que quando eu não cresço, quando eu não me preocupo com a minha maturidade, quando eu me torno uma pessoa infantil, eu me transformo em um problema para os outros resolverem. Então basicamente é isso. Então quais são os 4 comportamentos de gente infantilizada? Primeiro, grave aí, pessoas infantilizadas são movidas pela carência. Então olha que interessante, Jesus traça essa imagem dizendo, olha, eles são como meninos que ficam nas esquinas tocando flauta, esperando que as pessoas
elas aplaudam, esperando que elas dancem, esperando que elas choram. Basicamente é isso. Então, em outras palavras, ele está dizendo, olha, um comportamento infantil é pessoas movidas pela carência. E quer ver uma coisa? Quer ver como isso é intenso? Quer ver como a nossa carência é algo que a gente precisa se preocupar muito? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 4 anos e tenho um filho de 1 ano e pouquinho. E eu percebi, principalmente no filho de 4 anos, que tem 4 anos, que é o Isaac, que é o mais velho, que é óbvio que ele está vivendo uma fase infantil, normal, ele tem 4 anos. O problema é se ele vivesse assim uma vida inteira. Mas vamos lá. Eu percebi o seguinte, que aonde o Isaac está, o meu filho, né, de 4 anos, qualquer coisa que ele fizer, ele tenta fazer um barulho me chamando, ou chamando a minha esposa, ou chamando as pessoas que estão próximas dele. Ele fica dizendo, tô aqui, tô mexendo com a bola, tô mexendo com isso, tô mexendo com aquilo. Mas na verdade, ele não está preocupado em mostrar aquilo que ele está fazendo. Não. A grande preocupação dele é chamar a atenção para que eu, homem, esposo, as pessoas que estão na volta dele, prestem atenção nele. Então é uma carência que ele tem. Ele quer que as pessoas estejam olhando, ele quer que as pessoas estejam prestando a devida atenção. Então ele está sempre fazendo um barulho, tentando chamar a atenção para que alguém vá até ele, ou interaja com ele, ou qualquer outra coisa. Então, entenda isso. Quando você percebe que você fica cobrando coisas das pessoas do tipo assim, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém não sei o quê. É óbvio que às vezes existe sim uma necessidade que não está sendo suprida, mas na maioria das vezes é uma carência das quais a gente não sabe lidar. Ou uma carência que a gente permite que ela fale mais alto na vida da gente. Aí o que acontece? A gente está falando que fulano não me abraçou, ciclano não me deu atenção, não sei o que não me deu, meu pai não me olhou, minha mãe não me deu oportunidade, meu pastor isso, não é aquilo, as pessoas não se importam comigo. Geralmente o grande problema não está nas pessoas, geralmente o grande problema está na nossa própria carência, e a gente tenta pegar a nossa carência e jogar para cima de outras pessoas e culpabilizá-las de algo que elas não têm obrigação de prestar para a gente. Então entenda isso, gente. Cuidado para não ser movido pela sua carência. Eu já vi pessoas carentes, gente, entrarem em um monte de relacionamento, casarem várias vezes, namorarem com muita gente, noivarem com muita gente, se relacionarem com congregarem em muitas igrejas, participarem de muitos grupos com essa pretensão de alguma forma serem supridos. Mas, gente, se você não conseguir agasalhar sua carência, não espere que seu pai faça isso, que a sua mãe faça isso, que a sua esposa faça isso, porque eles não vão conseguir. Tá entendendo? Essa é uma ideia de criança. E o que eu percebo? Que pessoas movidas pela carência, elas culpam uma pessoa, depois elas saem e culpam outra pessoa, depois elas saem e culpam outra pessoa, depois elas saem e culpam outra pessoa, e assim elas vão de lugar em lugar, de pessoa em pessoa. Então, qual é o seu desafio? Tenha cuidado para não ser movido pela sua carência. As pessoas não são obrigadas a dar atenção para você, não são obrigadas a dar o devido olhar para você. É óbvio que é bom a gente ter a devida atenção, ter o devido carinho, tudo isso é bom, mas eu não posso calçar a minha vida em cima da minha carência. Então, se você está fazendo barulho aí para chamar atenção, sabe que você é um carente, é uma criancinha. Só que eu quero que você hoje, a partir de hoje, sonde a sua carência e diga: eu nunca mais vou ser escravizado pela minha carência. Coloca aí nos comentários: não serei mais carente. Coloca aí nesses comentários se você tem coragem de assumir que infelizmente você fica tentando roubar a atenção das pessoas, roubar o carinho delas. E grave o que eu vou falar. Grave o que eu vou falar. Não obrigue ninguém a gostar de você. Porque quando você faz isso, você não terá o devido respeito. Você será apenas tolerado pelas pessoas. E grave uma outra coisa que eu aprendi com o pastor Daniel Fish. Entre você ser ignorado e tolerado, escolha ser ignorado. Amém ou não amém? Tá? Mas coloque aí nos comentários: eu não serei mais carente. E esse é o primeiro comportamento de criança dos quais nós precisamos renunciar.
Deus tem coisas boas para você, só que enquanto você ficar vitimizando, vivendo de maneira vitimizada e culpabilizando pessoas, infelizmente você não vai sair desse berço aí que você criou e desse berço que é a sua zona de conforto, que você fica aí culpando pessoas. Mas hoje nessa live aqui, Deus te trouxe para cá para sacudir você e dizer: ô, deixa de ser carente, para com isso aí, para de ficar obrigando as pessoas a gostar de você. Segundo ponto que eu quero que você entenda aqui nessa live, que é um comportamento de criança, que é um comportamento infantil, que nós precisamos ter muito, mas muito cuidado. Quer ver uma coisa? Se você pegar uma criança infantil, e chegar para ela, numa mão você oferecer um docinho, um chocolate, uma bolachinha recheada, essas guloseimas que a gente tem por aí, e na outra mão se oferecer um feijão e arroz com salada e com algumas outras coisas, e é quase que 100% das crianças, ou a maioria delas, elas vão escolher os docinhos, elas vão escolher as guloseimas, elas vão escolher algo que satisfaça o prazer delas. Só que a grande questão aqui é, entre um monte de guloseima e entre um prato de feijão e arroz com verduras, com algumas coisas assim, o que sustenta mais e o que desenvolve mais? Gente, a resposta é muito simples. É óbvio que um prato de feijão e arroz ele vai oferecer para a pessoa uma estrutura maior, a pessoa vai se desenvolver. Agora, entre as guloseimas e entre um prato de arroz e feijão, é óbvio que eu vou ficar com o docinho, porque é mais gostoso. Então aí está o grande problema nosso, é que nós estamos atrás de coisas que nos satisfaçam, que satisfaçam o nosso desejo. E quer ver uma coisa? As coisas que te fazem crescer geralmente são as que mais geram incômodos e estranhamentos para você. Tá entendendo? Só que enquanto a gente achar que a vida é um docinho que eu vou saboreando, e eu achar que enquanto eu vou saboreando e vou satisfazendo todos os meus egos, todos os meus gostos, eu quero viver coisas que eu gosto. Enquanto eu ficar vivendo desse jeito, infelizmente eu não vou ter a estrutura necessária para encarar os desafios que a vida tem. Porque a vida demanda batalhas. E batalhas exigem guerreiros. E guerreiros não se constroem e não se desenvolvem comendo bolachinha recheada e doce uma vida inteira. E aqui eu não estou chamando a atenção para uma questão gastronômica. É óbvio que não é isso. Eu só estou usando esses elementos aqui para você entender que nós precisamos de coisas que nem sempre satisfazem o nosso ego, nem sempre satisfazem o nosso gosto, nem sempre satisfazem aquele gostinho maravilhoso, nem sempre é assim. Então, quer ver uma coisa? Existem amizades que são incômodas para você. Só que geralmente as amizades mais incômodas que você tem são as que fazem você crescer. Quer ver uma coisa? Sabe quais são as pessoas que mantêm você e mimam você? São aquelas pessoas que nunca discutem com você, nunca trocam nenhuma discordância com você. É gente que concorda com tudo que você faz, tudo que você pensa. Essas pessoas eu chamo de pessoas que colocam na sua boca doce. Tá entendendo? É gente que não desenvolve você, é gente que não trabalha seu caráter, é gente que não trabalha a sua pessoa, a sua personalidade. Então, irmão, entre você escolher um docinho e algo que te dê sustância, que te dê estrutura, escolha algo que te dê estrutura, porque a vida vai demandar de você força. Quer ver uma coisa? Uma outra coisa que é interessante é que, quer ver como a gente é movido pelos nossos gostos, movido por aquilo que me satisfaz? Eu quero estar em lugares bacanas, que evidenciem aquilo que eu estou fazendo, que priorizem a mim. Só que geralmente, gente, esses lugares são lugares que nos mimam, não são lugares que nos transformam. Então, quer ver uma coisa? Grave esse conselho. Se alimente de coisas que te estruturam. Tá? Eu sei que é legal você olhar um meme, eu sei que é legal você olhar uma palestra dessas de ficar rico, mas gente, ninguém vai encarar a vida só com essas coisas.
Tá entendendo? Você precisa encarar segredos sérios, você precisa encarar lições sérias na vida, você precisa prestar os seus olhos, a sua atenção a coisas que de alguma forma vão desenvolver você, porque enquanto você ficar se alimentando de docinho, você não vai ter estrutura para a vida, tá entendendo? Tá entendendo? Então nós precisamos ser melhor forjados, gente. Você tem que se rechear de livros bons, você tem que se rechear de pessoas que vão desenvolver você. Nem que você tenha que se estranhar com elas às vezes, gente. É normal isso, faz parte do processo, é no meio do atrito que a gente vai sendo confrontado e a gente vai ser desafiado. Só que ninguém vai crescer, ninguém vai ser maduro comendo bolachinha recheada, querendo os docinhos da vida, satisfazendo os seus próprios egos. Não é assim que funciona. Então qual é o seu desafio? Parar de se alimentar de coisas que não te desenvolvem. Então coloca aqui embaixo se você entendeu essa lição. Coloca aí, docinho nunca mais. Pode colocar aí, docinho nunca mais. O que eu quero é que você comece a se alimentar como gente grande. O próprio apóstolo, quando ele foi confrontar os crentes da sua época, o que ele disse? Ele disse, olha, eu tinha que estar alimentando vocês com coisas que sustentam, mas vocês ainda estão tendo que tomar o leitinho espiritual, vocês ainda tá entendendo? Não, eu preciso desenvolver você. E tem um pensamento lá em Jeremias que eu acho muito poderoso, que Jeremias diz assim, olha, vocês estão se cansando correndo com homens. Imagina quando vocês começarem a correr com um cavalo. Tá entendendo? É como se ele dissesse assim, vocês estão envolvidos com coisas muito baixinhas, muito pequenas. Tá entendendo? Então, recebe esse conselho. Você vai começar a se alimentar como gente grande. Um monte de gente tá colocando aqui, docinho nunca mais. É isso aí, gente. É isso aí. E essa é a segunda lição. Gente, terceira lição que eu quero que você entenda, tá? Vamos revisar aqui rapidinho, tá? Pra gente deixar de ser criança, deixar de ser criancinho infantil. A primeira é eu deixar de ser carente. Parar de ser movido pela carência. A segunda é eu abandonar os docinhos da vida e começar a me alimentar de coisa que me estrutura. Comer como gente grande, prato de gente grande. Tá entendendo? Prato de gente grande. Terceira coisa, quer ver uma coisa? Eu tenho meus filhos aqui, vou usar eles como exemplo. Tenho os meus pequenos. E esses dias tinha um boleto aqui em cima da nossa mesa aqui. E o meu filho acordou e tal, e foi ver aqui na minha mesa, pegou o boleto e começou a desenhar em cima do boleto. Começou a desenhar. Então para ele, a informação que tinha naquele boleto ali, ele não estava nem aí. Tá entendendo? Porque ele, na fase que ele está, infantil ainda, ele não assume boletos. Ele não assume responsabilidades. Então ele pode pintar em cima do boleto, ele não está nem aí. Se ele quisesse rasgar, ele poderia. Então quer ver uma coisa? Crianças riscam em cima de boletos, rasgam boletos, ou até escondem boletos. Mas adultos, gente madura, assume os seus boletos. Ou seja, gente madura está disposta a assumir as suas responsabilidades. Tá entendendo isso, gente? E sinceramente, isso é muito desafiador. Isso só acontece com quem está disposto a viver como gente grande. E sinceramente eu vivi um processo muito disruptivo na minha vida. E ali eu percebi o quão criança eu era. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu sempre muito preocupado com gravidez e coisa e tal. E quando ele nasceu, que a gente começou a entender as dificuldades, entender os desafios da maternidade, eu percebi que eu era um baita de uma criança. Eu era um crianção até, inclusive. Porque, às vezes, eu estava diante de grandes responsabilidades, que era cuidar dele, trocar as coisas dele, virar à noite acordado para poder ficar com ele. E eu estava me incomodando com aquilo. Tá entendendo? Ou seja, eu não estava querendo assumir de fato a minha responsabilidade. Aí, graças a Deus, eu fui confrontado por isso. E aí eu entendi que eu deveria assumir de fato a minha responsabilidade. Entendeu? Assumir o encargo daquilo que eu produzi, daquilo que eu fiz, daquilo que é meu, daquilo que é o meu encargo. Então eu entendi, eu sou pai, então eu tenho que prover financeiramente, tenho que prover proteção, tenho que cuidar da minha família, tenho que me desgastar, tem dívida, tem leite, tem não sei o que, tem tudo isso aí, eu tenho que correr atrás. Entendeu? Mas é difícil, claro que é.
A vida não é um docinho, repito de novo, a vida não é um docinho. A vida exige que você assuma as suas responsabilidades. E esse é o nosso desafio, sabe por quê? Porque a gente vive em uma sociedade completamente infantilizada, muito infantilizada. É por isso, irmão, que as pessoas, para elas é mais fácil, por exemplo, manterem um relacionamento sem casar, sem não sei o quê. Então elas aproveitam o prazer de uma relação, mas elas não aproveitam a responsabilidade de uma relação. É por isso que há pessoas que elas preferem. Você não quer ter filho, dá muito trabalho, né? Vai roubar o nosso tempo. Tá entendendo? A tônica da nossa sociedade é movida por um senso de infantilidade. E o que é o senso de infantilidade? É o senso de não querer abraçar responsabilidades. Porque abraçar responsabilidade é colocar a sua vida em sacrifício por alguma coisa. É assumir o culpa, o dano, a responsabilidade, o compromisso. Tá entendendo? E essas coisas nem sempre são boas. Você acha que é bom pagar um boleto, irmão? Você acha que é bom pegar um monte de dinheiro e pagar um boleto? Não é melhor ficar com o dinheiro? Não é melhor nem pensar em boleto? Tá entendendo? Então, as nossas responsabilidades, elas não são gostosinhas. Tá entendendo? Elas são desafiadoras. Então, qual é o nosso papel? Assumir os nossos boletos. Mas criança não assume boleto. Criança pinta em cima. E às vezes a impressão que eu tenho, que tem crianças por aí, irmão, pintando em cima, vivendo de maneira completamente infantil. Em vez de eles estarem atentos a tudo que está acontecendo, às necessidades daquilo que está acontecendo, eles estão ali, pisando em cima das suas próprias responsabilidades. E quer ver uma coisa dolorida, gente? É você às vezes pegar pessoas com 30, 20, 30, 40 anos, vivendo como se tivessem 12 anos. Às vezes pega uns homens aí, eles casam, uma semana depois estão na casa da mãe. Isso é comportamento infantil. Isso é gente que não saiu do berço ainda. Mas eu espero que com essa live o seu berço seja quebrado e você diga, eu não cabo mais dentro de berço. Eu já cresci, eu não tenho que mais estar lá dentro. Coloca aí, adeus berço. Coloca aí embaixo aí, nos comentários, adeus berço, eu cresci. Tá entendendo? Gente, você não pode estar acomodado em berço, sem responsabilidade nenhuma, esse é o nosso desafio, tá entendendo? Então nós precisamos parar de ser criancinhas. A expectativa de Deus é que você cresça em graça, cresça em conhecimento, cresça em responsabilidade, cresça assumindo as suas responsabilidades. Coloca aí, gente, o pessoal já está colocando aqui, ó, adeus berço, é isso aí mesmo, acabou a sua mãe ter que fazer tudo para você, pô, olha a idade que você já tem. Tá entendendo? Acabou seu pai ter que prover tudo para você, resolver todos os problemas complexos seus. Aí você tem uma decisão que você não consegue tomar, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Acabou, gente, acabou. Nós temos que ser emancipados nesse aspecto. Tá entendendo? Então esse é o nosso desafio dessa live, gente. Eu não estou aqui para dar docinho na sua boca. Não. Eu estou aqui para oferecer um alimento que emancipe você, que trabalhe você, que incomode você, porque esse é o desafio de Deus. Deus quer nos dar crescimento. E o último ponto que eu quero que você me acompanhe aqui, o último ponto, para nós deixarmos de ser crianças, tá? A última coisa, sabe o que é? Não sei se você já viu alguma criança assim brincando. Gente, se você deixar, ela sobe em cima de mesa, ela sobe em cima de muro, ou seja, elas não medem as consequências. Ou seja, elas não estão pensando no que vai acontecer daqui a 2 dias, elas não estão pensando no que vai acontecer daqui a meio ano, tá entendendo? Elas não medem as consequências. Então se elas vão se machucar, se elas vão se quebrar, como é que vai ser amanhã, se vai ter tal coisa para outro dia, se vai ter comida para a semana que vem, tá entendendo? Criança não mede consequência, criança não mede risco, tá entendendo? Então criança não mede isso. Só que qual é o nosso desafio? É nós começarmos a medir as consequências daquilo que a gente faz. E nesse aspecto, eu quero que você entenda uma coisa. Existem muitas decisões que a gente toma baseado na nossa infantilidade. Eu canso de ver pessoas que eles tomam decisões e batem no peito e dizem assim, eu fiz o que era melhor para mim. Como assim? Você acha que uma decisão sua não impacta na vida de outras pessoas? Então quando você toma qualquer decisão, seja de se mudar, seja de mudar não sei o que, seja de trabalhar em tal lugar, qualquer coisa, qualquer nível de decisão sua,
você carrega pessoas para viverem a consequência daquela decisão que você tomou, daquele rumo que você tomou, daquela postura que você tomou. Então, as pessoas receberão a consequência, seja ela boa, seja ela ruim, daquilo que você faz. Você sempre vai envolver pessoas. Tem um filósofo que diz que nós não somos uma ilha. Nós não somos pessoas isoladas. Tá entendendo? Nós não somos pessoas isoladas. Então qualquer coisa, se você desistir, tem gente que vai desistir. Se você parar, tem gente que vai parar. Então essa ideia, eu estou fazendo o que é melhor para mim, é doentia, é covarde. Isso é coisa de covarde. Isso aí é coisa de covarde. Deixe de ser covarde. Coloca aí, eu não vou ser mais covarde. Eu não sou covarde. Pode colocar aí, coloca porque isso é uma convicção. É para você fixar isso e dizer, eu não serei covarde. Eu não sou covarde. Tá entendendo? Agora covardes não. Covardes pensam só aqui, ó. Pensam só naquilo. A Bíblia é muito clara que haveriam homens e mulheres que pensariam só no seu próprio umbigo. Que viveriam para a vontade, a sua própria vontade. Isso aí, ó, eu não sou covarde. Então, se você não é covarde, entenda isso. Olhe bem nessa live aqui, entenda isso. Qualquer decisão que você tomar terá consequências. Essas consequências, algumas virão em poucos dias, outras virão em meio ano, outras virão em 2 anos, outras virão até daqui a 20 anos. Então tem gente que está sendo impactada, tocada por aquilo que você faz, pelas decisões que você toma. Então meça, aprenda a medir as suas consequências. Você não é uma ilha, você não está sozinho. E tem um trecho, gente, tem um trecho do Pequeno Príncipe, acho que eu tenho, ele deve estar por aqui, do Pequeno Príncipe, que diz assim, que você se torna responsável por aquilo que você cativa. Ou seja, tudo que você faz tem impacto na vida de alguém. Então se você quiser subir uma cadeira, uma mesa e cair, alguém vai ter que fazer um curativo em você, alguém vai ter que cuidar de você, alguém vai ter que te dar alimento, alguém vai ter que te ajudar, alguém vai ter que pagar as coisas que você não vai conseguir pagar nesse tempo. Tá entendendo? E, gente, qual é a oração dessa live? Qual é a oração dessa live? Qual é a oração dessa live? A oração dessa live é essa. Eu não quero ser criancinha. Eu quero deixar de ser infantil. Só que para você deixar de ser infantil, você vai ter que estar disposto a Deus fazer com que você cresça. Você precisa estar disposto a crescer, a abandonar sua carência, a começar a se alimentar de coisas que te sustentem, a assumir as responsabilidades e a medir as consequências daquilo que você faz. E eu termino essa live com a última lição. E essa lição eu quero que você grave. Se você pegar um adolescente, 13, 14, 15, 20, 16 anos, você vai perceber que todo adolescente, alguns, acho que grande parte deles, eles estão vivendo uma fase de crescimento. O corpo está crescendo. E nessa fase de crescimento, o que acontece? O corpo vai crescendo, né? As articulações vão crescendo. Só que às vezes a estrutura desse jovem, desse adolescente, ela não está preparada para esse crescimento. Aí o que acontece? Acabam que esse adolescente, esse pré-adolescente, ele acaba tendo dores, geralmente nas pernas, costas, nas articulações. E os médicos vão chamar essas dores de dores de crescimento. Ou seja, dores que só acontecem com quem está crescendo. Então, grave isso. Algumas dores que você está vivendo, na verdade, não tem a ver com o diabo, não tem a ver com situações, não. Essas dores têm como propósito espichar você, ampliar sua estrutura, né? Então, existem dores, existem conflitos, existem lutas, existem questões, existem problemas que, na verdade, eles são a maneira que Deus tem de espichar você. Então, eu tenho certeza que tem muita gente aqui nessa live. Dilson, eu estou passando
por problemas que eu nunca tinha passado antes. Eu estou vivendo situações das quais eu nunca tinha vivido antes. Eu estou num ambiente que tá me expondo a uma pressão que eu nunca tinha vivido. Eu estou vivendo muita coisa. Então essas são dores de crescimento. Deus está espichando você. Mas uma coisa é certa. Você vai crescer. Em nome de Jesus.